Olá, boa noite. Vamos começar agora nossa live sobre tratamentos para obesidade, se você está atualizado ou não. Então vamos começar daqui a pouco, vamos entrando. Boa noite, boa noite. Vamos conversar um pouquinho aí hoje sobre obesidade, né? Obesidade, a prevalência é muito alta. E é uma doença que todo médico deve, pelo menos, tentar aí tratar, né? A gente tem que tentar tratar. Sou eu que vou falar com vocês, eu me chamo Lívia, eu sou médica endocrinologista, eu sou uma das coordenadoras da endocrinologia e da BWS e eu vou fazer essa live junto com o Dr. Leonardo. Dr. Leonardo vai dar o curso junto comigo, que vai acontecer esse curso no dia 24 e 25 de setembro, tá? Espera aí, então, que eu vou chamar aqui o Dr. Leonardo junto com a gente. Vamos ver. Aê! Olá, Deu boa noite. certo, boa noite, Léo. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também, tranquilo. Vamos falar um pouco sobre obesidade. Vamos falar um pouco sobre obesidade. Ótimo, estou aumentando só aqui o volume. Eu e o Léo, a gente vai então fazer um curso sobre obesidade, né? Nós vamos começar desde o começo, falando como fazer a anamnese, o exame físico, tudo vai estar dentro do curso. Se você não trata, nunca tratou pacientes com obesidade, não tem problema, porque realmente o intuito é pegar na mão e você conseguir sair de lá tranquilo, para você fazer com tranquilidade o tratamento para os pacientes com obesidade. Não é isso, Léo? Se apresenta aí para eles. Boa noite a todos. Lívia, você está me ouvindo bem ou você está com um pequeno chiado aí me ouvindo, né? Ou tá tudo bem? Tá muito pouco, assim, tá dando para ouvir bem. Tá bom, qualquer coisa você me avisa aí então. Bom, então eu sou o Leonardo, sou médico endocrinologista, tenho tratado aí obesidade nos últimos 10 anos da minha vida, digamos assim, né? Já dentro da endocrinologia. Trabalho bastante com a Lívia, então a gente se conhece muito em termos do curso, o que a gente dá, o que o outro fala, onde um conhece mais, onde o outro conhece um pouco menos, como a gente se complementa. E aqui é o momento, mais uma vez, de a gente discutir um pouco sobre esse tema que a gente gosta bastante. A primeira coisa, assim, que a Lívia, antes de me convidar para entrar aqui na live, eu já estava assistindo ela nos minutos iniciais, né? Que ela falou foi que é uma doença que todo médico deve saber tratar. Eu acho que isso é um ponto fundamental, né? Porque o paciente obeso ele está em todos os ambulatórios, em todos os consultórios. E a gente precisa saber pelo menos por onde vai. Como é um tratamento inicial, como que a gente estabelece metas para esse paciente, como que se impacta na patologia que ele está tratando naquele ambulatório específico, então, seja na cardiologia, na reumatologia, enfim, na ginecologia, né? Então, como que o tratamento do peso impacta nisso aí. Eu vou tentar pegar um fone aqui para ver se melhora aqui, que a gente está falando que não está tão bom, tá? Lívia, vai falando um minutinho, eu vou só pegar o fone. Eu vou apagar a minha câmera aqui. Tá. Então, a gente vai começar com a anamnese, tá? Assim, a falar um pouquinho aqui nessa live e vocês podem ir conversando com a gente. Não é para ser uma coisa só eu e o Léo falar, vocês podem ir perguntando, dúvidas sobre o curso, o que a gente vai falar, tá? Então, durante a anamnese, é importante a gente ter uma postura empática com o paciente, né? Às vezes a gente se pega, às vezes, falhando um pouquinho nesse sentido. Então, primeiro, faça perguntas. Oi, tudo bem, né? O que você veio... Qual que é a sua queixa principal? O que você veio tratar aqui comigo? Ah, doutora, eu vim falar sobre o meu peso, tá? E aí, isso, o paciente mesmo, ele já vai falando as principais coisas.
Por quê? Porque é um lugar que ele vai se sentir seguro, que você é o médico que ele escolheu para tratar o peso, sobre o ganho de peso. Então é muito importante você ser acolhedor, tá? E tirar o máximo de informação sobre a alimentação, o comportamento alimentar desse paciente, o máximo de informações. Mas só cuidado para não metralhar o paciente de perguntas. Cuidado, cuidado para não ser uma coisa muito mecânica. Assim, você come mais doce ou salgado? Que horas que você come mais? Então, cuidado, cuidado. Às vezes, durante o atendimento, quando eu percebo que o paciente ele tá com um olhar assim, nossa, mas por que ela quer saber tudo isso? Será que é porque ela tá me julgando, alguma coisa nesse sentido? Eu explico. Eu falo assim, olha, eu tô te perguntando tudo isso justamente para saber qual o melhor medicamento para você, qual o melhor tratamento que eu posso oferecer para você, tá? É muito importante o paciente se sentir acolhido e livre, sabe? E tranquilo, na verdade, para se abrir com você. Isso é muito importante. Estava falando aqui da anamnese, né, Léo? Que a gente tem como que a gente deve começar aí esse atendimento. Não estou te ouvindo agora. Agora. Aí, agora sim. Ai, ficou ótimo, só. Ficou ótimo. Eu acho que ainda tem um chiadinho. Vamos ver, talvez eu teria que mudar de local aqui na casa. Não sei se é isso, tá? Acho que o primeiro ponto que você falou aí é acolhimento, né? O paciente ele chega com vários anseios, com vários receios no ambulatório do endocrinologista. Então, e muitas vezes ele já passou por vários profissionais que não foram acolhedores e que têm dificuldade nesse pontapé inicial com ele. Então, acolhimento, tranquilizar o paciente, dizer que ele está num ambiente seguro, explicar que é um processo, o tratamento do peso, que não é numa consulta que você vai resolver a vida dele. E, nesse primeiro momento, é o momento de conhecer o paciente. Quando a gente vai começando na anamnese, eu vou tentar trocar de novo, Débora. Mas, só para concluir esse raciocínio, quando a gente começa na anamnese e exame físico, a gente já, no momento que a gente vai conhecendo o paciente, a gente já vai pensando no melhor tratamento para ele com as informações que ele vai falando para a gente. Lívia, eu estou te ouvindo. Vou só tentar trocar mais uma vez o fone e a posição aqui, para ver se melhora o som, tá? Estou te ouvindo. Então, isso que ele está falando é muito, muito importante, tá? A gente tem que garantir para o paciente que ele vai ser bem atendido, respeitado, muito respeitado. Aí, passando a gente vai falar lá da fisiopatologia, da obesidade, né? Quais são os centros hipotalâmicos da obesidade no curso, tudo isso vai ser explorado no curso. Mas passando para exame físico, no exame físico tem alguns pontos importantes, tá? Como médicos, que a gente está fazendo um curso para atender obesidade, então a gente tem que ter o mínimo de aparelhos até para atender esse paciente. Quais seriam os aparelhos principais para atender o paciente? Um esfígmo para obesos, né? Às vezes a gente se pega numa situação embaraçosa. Por quê? Porque a gente vai medir a pressão do paciente e a gente não consegue, porque o esfígmo não fecha. Então, uma coisa assim, que não é cara, né? Um esfígmo adequado para medir a pressão do seu paciente, inclusive, por exemplo, se você for passar uma sibutramina, se você for prescrever uma sibutramina, é adequado que você meça a pressão afira, né? A pressão do seu paciente. Então, o esfígmo é muito importante. E uma balança. Vamos ver agora, Léo. Será que eu estou dando interferência no seu som? Vamos ver. Bora ver. Teste. Tranquilo? Não ainda, né? Um pouquinho, né? Então, eu não estou escutando esse ruído. Eu não estou. Para mim, então... tá ótimo. Tá bom. Acho que tá tipo um eco.
Bom, mas vamos lá. Se o pessoal de casa achar que está ruim e... Deixa eu rachar o meu som aqui. Tá. Vamos lá. Vamos ver se... Acho que melhorou, viu? Um pouco. Bom, como a Lívia está falando, né? A respeito aí desse pontapé inicial, acolhimento e estar preparado para atender, né? No consultório. Né? Realmente é muito constrangedor o paciente obeso chegar no consultório, não ter uma cadeira adequada, não ter um material adequado para examiná-lo, né? Então você precisa mostrar que você está preparado para atender em suas necessidades particularizadas. Acho que esse é o pontapé inicial aí para isso. Ô, Léo, pera aí que eu vou tentar pôr um fone aqui para ver se sou eu que estou te atrapalhando, tá? Pera aí. Bom, fica tranquilo. Fecha seu som aí. Isso. Vamos ver. Pode ser que seja isso. Bom, então, tem que mostrar que está preparado, né? Como a gente falou no início aqui dessa conversa, o paciente obeso, muitas vezes ele já passou por vários consultórios e há um problema generalizado de acolhimento. Então, chegar num profissional que dá segurança para ele a respeito de que ele está num local que está preparado para atendê-lo é fundamental. Começamos pela anamnese e exame físico, e ali você já vai pegando pontos específicos que vão ajudar a te guiar na melhor escolha do tratamento. Primeira coisa, antes do tratamento medicamentoso, é perguntar a respeito do padrão nutricional desse paciente e se ele faz um segmento com nutricionista, com nutrólogo específico, ou se você tem essa formação também, você dizer o quanto é importante ter o acolhimento, ter o ajuste no padrão alimentar. Tá? Isso é importante para tranquilizar o paciente, no sentido de que não adianta a gente fazer um tratamento medicamentoso se eu não tenho um foco calórico. Preciso ter um foco calórico. No final das contas, no tratamento do peso, o que eu quero é atingir um déficit calórico. E esse déficit calórico eu vou atingir principalmente com uma restrição alimentar. Então, conversar sobre alimentação. E aí há uma pergunta fundamental que deve ser feita para o paciente. O paciente que fala, doutor, Léo, eu tenho muita fome. Esse padrão alimentar que você me prescreveu, ou que o nutricionista me prescreveu, ou que o nutrólogo me prescreveu, eu não consigo seguir porque é pouco alimento, eu fico com fome e eu como mais. Então, será que estamos diante de um perfil consigo seguir o padrão alimentar que aquele nutricionista passou para mim, me prescreveu, o nutrólogo, o que você está prescrevendo. Mas o meu problema, na verdade, é que eu fico beliscando o dia todo. Eu fico tão ansioso, tão ansiosa, que eu vou lá e fico comendo de pouquinho em pouquinho. E, geralmente, pessoal, quando o paciente belisca, ele belisca alimentos gordurosos e ou carboidrato. Tá? Então, de uma forma geral, né? Ninguém vai ficar beliscando aqui uma alface, né? Então é muito difícil ter um perfil beliscador que vá comer coisas saudáveis. Até pode acontecer, mas não é o padrão mais comum. Em tratamento para esse paciente, tá? Então, tenho que pensar primeiro, ele está com um perfil alimentar a seguir? Ele tem que ter um foco nutricional. Vou perguntar para ele qual é a principal dificuldade desse padrão nutricional dele. Qual é a principal dificuldade da dieta, tá? E, a partir dessa principal dificuldade, eu vou abrindo as caixinhas de medicação, pensando para que lado eu vou do tratamento. Ah, Léo, só existe o paciente que tem um padrão hiperfágico ou beliscador? Não, inclusive o paciente ele pode ser hiperfágico e beliscador, tá? Então, existe também. E, além disso, existem também os transtornos alimentares, como, por exemplo, o transtorno de compulsão alimentar.
O transtorno de compulsão alimentar, e aí eu gosto de chamar a atenção, e eu sempre falo para a Lívia, que é minha tia foi lá, fez uma panela de doce, uma panela de brigadeiro e comeu ele todo. Minha tia tem compulsão por doce. Isso não é a compulsão alimentar, é dita patologia, dita doença, tá? Compulsão alimentar, dita patologia, dita doença, tem algumas características específicas que vão determinar que esse paciente é compulsivo. Dentre essas características, destaco aqui algumas que seriam: o paciente come muito mais do que uma pessoa comumente comeria num curto período de tempo. Então, chama a atenção a quantidade de alimento que aquele paciente come em algum momento do dia, tá? Ele refere vezes, ele não vai premeditar, ele não vai pedir uma comida. Não, no episódio de compulsão, ele vai comer o que achar pela frente, comer muito. Muitas vezes vem a angústia após comer, vem o arrependimento após comer, tá? Esse paciente começa a comer até mesmo escondido, porque ele come tanto, fica com tanta vergonha, que ele começa a comer escondido. Então, esse é mais ou menos o padrão da compulsão alimentar. Deixo aqui a sugestão: quanto mais obeso o paciente é, maior a chance dele ter um transtorno alimentar. Então, nós médicos devemos ficar atentos a isso. Por quê? Esse paciente, de uma forma geral, ele procura primeiramente um endocrinologista. É muito difícil ele procurar diretamente um psiquiatra. Mas o transtorno alimentar, de uma forma geral, ele é um braço de um transtorno psiquiátrico maior. Então, a gente tem que ficar atento a identificar esses pacientes e, se necessário, até compartilhar com uma avaliação psiquiátrica para ver se tem algo maior que leva ele a comer mais e que leva ele a ter um transtorno de compulsão alimentar. Olha, eu não sei o que você fez, mas melhorou, viu? Não estou mais ouvindo. Sabe o que eu fiz? Eu desliguei um pouco o som aqui, porque não estou conseguindo conectar o meu fone agora. Não sei se é porque começou a live, enfim. Aí eu vou desligando um pouquinho, a gente vai revezando. Melhorou. Bom, então Melhorou? que dá Tá. para ir, né? Então, assim, nesse momento, não sei se você estava me ouvindo, eu fiz um pequeno apanhado, né? Que é importante na anamnese tentar traçar um perfil do paciente, se é um beliscador, ou se é um paciente hiperfágico, ou se é um paciente que tem esses dois perfis, se é um paciente que possivelmente tem um transtorno de compulsão alimentar, porque na anamnese, se a gente faz essa identificação, a gente já abre uma caixinha ou outra ali pensando num tratamento medicamentoso específico. E chamei a Sim. atenção que, no final das contas, o que a gente quer é fazer um déficit calórico. Então, é importante conversar para ver se esse paciente... conversar com ele sobre alimentação no sentido de começar a ter ali um padrão, um foco, né? Aonde eu quero chegar, qual é o déficit que eu quero fazer, e a medicação ela entra para ajudar nas dificuldades que ele tiver, a depender desse padrão que ele tenha. Sim. É interessante que tem um artigo que eu acho ele muito bonito, que ele classifica os indivíduos como assim, um comer hedônico, né? Um comer basicamente seria mais aquele paciente que fala assim, eu como doce, eu até deixo de comer comida para comer o doce. Aí ele fala assim que tem aquele paciente que é o comer com o intestino, que é o paciente que acaba comendo maior quantidade, né? Tem o paciente que é o beliscador e tem um paciente que ele come bastante, ingere gordura, ele fala. E ele faz um tratamento de acordo com o perfil do paciente.
e o resultado é muito melhor do que visto nos artigos que são publicados realmente com, por exemplo, o estudo do Ozempic, né, para perda de peso. Então, é muito melhor você separar por perfis. Então, isso que o Léo está falando é muito interessante. Vai te ajudar muito na sua prática clínica, porque assim você vai conseguir ter um sucesso terapêutico maior. Isso, e aí por isso, né, é importante a gente enfatizar aqui que a gente, inclusive no curso, a gente começa por esse aspecto, né? Então a gente começa, pessoal, anamnese voltada ao paciente obeso, tá? Um exame físico voltado ao paciente obeso. O que é que eu tenho que avaliar? A gente vai ver, daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho sobre as medicações, né? Tem medicações que, se é um paciente que tem um alto risco cardiovascular, né? Um paciente, por exemplo, hipertenso, um paciente que tem, por exemplo, arritmia cardíaca, que eu vá detectar, que eu detecte essas alterações no exame físico, eu já excluo algumas medicações como possíveis para ele. Né? Então, o exame físico também me traz isso. Então, o que eu tenho que ver no exame físico desse paciente obeso? Né? Então, às vezes, o mesmo perfil de paciente que eu identifico na anamnese e exame físico, se eu uso uma medicação X, eu pioro o risco cardiovascular dele. Se eu uso uma medicação Y, eu melhoro o risco cardiovascular dele. Né? Então, essa construção é importante. Anamnese, exame físico, traçar o perfil do paciente, começar a traçar o risco cardiovascular dele através desses momentos iniciais, para a gente já ir pensando no caminho do tratamento medicamentoso em si, que é o foco principal do nosso curso. Né? O foco principal é que nós todos tratemos com segurança um paciente obeso. Ele quer perder peso, mas a gente deve ter um compromisso para que essa perda de peso seja saudável, né? Então, essa construção de conhecimento que a gente faz é para proporcionar esse emagrecimento saudável para o paciente. Sim. E é interessante, né, que o semaglutida está sendo muito utilizado, por exemplo, a gente vai falar sobre ele no curso, sobre semaglutida, inclusive é o que a gente tem no Brasil é 1 miligrama, mas o estudo para obesidade foi 2,4 miligramas, né? Vamos falar sobre ele, mas a gente vai entender no curso também por que tem pacientes que não respondem a semaglutida, né? Quem nunca atendeu aquele paciente que falou assim, nossa, doutor, doutora, eu usei semaglutida, os meus amigos usaram e emagreceram. Eu usei, perdi muito pouco, ou não perdi. Tem paciente que não perde nada. Então, provavelmente, a gente não fez uma boa anamnese, né? Se esse paciente estava com você. Então, vale muito a pena a gente investir um tempo aí na conversa. E tem paciente que não vai te contar tudo na primeira consulta, não vai ser tudo que vai ser revelado. Por quê? Porque, de repente, ele tá um pouco ainda inseguro, né, com relação a falar tudo. E aí, com evolução, com atendimento, ele vai se abrindo e você vai entendendo melhor. Isso também acontece. Isso é normal, né? Imagina, se coloque no lugar dele, né? Realmente é complicado, mas vale muito a pena a gente entender o perfil alimentar desse indivíduo. Por isso que eu costumo dizer, né, já falei aqui no início, que é mostrar ao paciente que é um processo. E esse processo a gente pode ir mudando ao longo do percurso, ao longo do próprio processo, né? Então, pode ser um ajuste medicamentoso, pode ser a troca da medicação, pode ser, né, a inclusão de uma estratégia que não estava sendo feita antes, né? Porque à medida que as consultas, você vai fazendo as consultas, esse paciente ele pode ir trazendo informações e mesmo o resultado que vão te levando para um outro caminho ou que vão te dando certeza que você está no caminho certo já com ele, né? Então, realmente é isso, falar que é um processo. Se não, esse paciente ele fica pulando de médico em médico, tá? Ele vai numa consulta em aí ele acha que vai achar já a cura milagrosa.
E aí, a expectativa dele é uma, muitas vezes esse paciente tem uma boa perda de peso, mas ele tinha uma expectativa irreal, aí ele muda de médico atrás dessa expectativa que ele tem, né? Então, assim, conversar. Na primeira consulta, conversa, traça metas, traz ele para expectativas reais, para metas reais de perda de peso, né? Não para metas mirabolantes, e mostrar que esse tratamento pode ir sendo mudado ao longo do tempo ou não, depende da resposta dele. Eu costumo falar assim, ó, a minha conduta na próxima consulta é você que vai dizer conforme o que você me contar. Então, você vai sentar na minha frente e vai contar como é que foi, como é que você passou, e é aí que a gente vai ter uma conduta. Não tem uma receita de bolo. E não tem uma receita de bolo. Muito interessante essa frase, né? Porque às vezes a gente sempre quer fazer a mesma coisa. É mais fácil sempre fazer a mesma coisa, mas com o paciente, para tratar a obesidade, não dá. Não dá. Realmente a gente tem que se colocar à disposição no ouvir, principalmente, né? A gente tem que ouvir bastante. Tem duas coisas que também muitas vezes o paciente traz e a gente fica um pouco na dúvida do que será que é mesmo? É a questão da compulsão alimentar, que você até começou a falar, né, Léo, já. Da compulsão alimentar, eu acho que tem, assim, às vezes pode ter até um pouco de excesso de diagnósticos, né? Então, eu tenho compulsão. É muito comum o paciente trazer isso para você, mas nem sempre é compulsão alimentar. Precisa ver se ele está fazendo realmente compulsão alimentar. A gente vai passar o questionário para vocês entenderem como é feito esse diagnóstico no curso, tá? E o tratamento principal para compulsão alimentar é a lisdexanfetamina, né? Que o nome comercial é Venvance. Então, a gente também vai entender um pouquinho mais sobre essa medicação, que é uma medicação que está aí, tem bastante comentário sobre ela, será que vale a pena ou não? Como são feitos os estudos, né, para compulsão alimentar, que a gente vai ver que o foco não é o peso. Igual você pega o estudo da semaglutida, foco é o peso, quanto esse indivíduo perdeu de peso. No estudo da lisdexanfetamina, o foco é quantos episódios de compulsão ele teve naquela semana. Olha que diferente, né? Que foco diferente do estudo. Então, é muito importante quais são as contraindicações para esse tipo de medicamento, quem pode, quem não pode utilizar esse tipo de medicamento, porque a segurança está em primeiro lugar, né? E até pensar no paciente bipolar, né? Que ele pode aí fazer um quadro de mania quando usa lisdexanfetamina. Então, será que eu estou seguro na prescrição? É muito importante para a gente estar seguro, né? Será que eu estou seguro nessa prescrição da lisdexanfetamina? É muito, muito, muito importante. Então, a gente vai falar sobre tudo isso nos dias 24 e 25 de setembro. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, para a gente é um prazer. Nós estamos aqui batendo papo, mas se quiserem falar alguma coisa, nós estamos à disposição. Uma outra coisa que eu acho também interessante, Léo, é que vai vir para o Brasil o ano que vem, a gente conversou sobre isso, né? E foi falado bastante no Congresso de Endocrinologia de 2022, lá agora que foi nesse ano em Atlanta, o tirzepatida, que foi inicialmente desenvolvido para tratamento de diabetes, assim como são os análogos de GLP-1, né? Saxenda, as liraglutidas, que tem o nome comercial de Saxenda, Victoza, e até a semaglutida, que é o Ozempic, e agora vai vir, então, a tirzepatida, que, na verdade, é um análogo de GLP-1 e um GIP. Então, a gente já vai trazer essa informação para vocês também. Nós já vamos trazer aí os principais estudos, né? Por isso que o nome dessa live é Você Está Atualizado? É uma brincadeira, né? Do tipo assim, chamando até para as coisas mais modernas. E a expectativa é que esse medicamento chegue no Brasil em 2023, então o ano que vem.
E tá todo mundo bastante ansioso com esse remédio, porque a perda de peso aí, em média, foi de 21, 22 quilos para pacientes que pesavam, em média, 104, 105 quilos. Então, a expectativa é grande e se você for analisar, né, a perda absoluta desses pacientes é uma perda muito parecida com uma cirurgia bariátrica até. Então, a gente está bem ansioso aí para que chegue logo, né? Remédio para que a gente tenha mais uma opção terapêutica. Isso. E sempre que a gente pensa numa medicação, né? Seja no Venvance, que ainda há muita curiosidade em relação a ela, pela classe médica mesmo, mas que muitas vezes não faz o tratamento ainda da obesidade, né? Ou quem está começando a tratar. É algo que chama muito a atenção, porque muitas pessoas vêm perguntar, né, para a gente sobre o Venvance e também sobre essa perspectiva aí da tirzepatide também, né? Então, o que a gente se preocupa em relação, né? O que é importante sempre que chega uma medicação nova ou sempre que alguém vem perguntar para a gente sobre uma medicação? Sobre segurança cardiovascular e segurança neurológica, né? Então, é fundamental. Então, nós, né, endocrinologistas, quando a gente pega um estudo de peso, a gente vai direto. Qual é o mecanismo de ação da medicação, né? Qual é a média de perda de peso e a segurança. Para quem eu posso e para quem eu não posso usar essa medicação, né? Então, tem um paciente que tem um transtorno psiquiátrico específico, X. Será que eu posso usar o Venvance para ele? Ou não? Tem um paciente que tem arritmia cardíaca. Será que eu posso usar o Venvance para ele? Não, eu sei que emagrece, mas esse paciente ele é obeso e tem arritmia. A mesma coisa a medicação que vai chegar, né? Então, vai chegar uma medicação. O que eu tenho que saber sobre ela? Mecanismo de ação, segurança e eficácia dessa medicação, né? Então, já fica aqui uma dica, né, sobre as medicações. Sempre que você lê sobre uma medicação, sobre o tratamento do peso, são esses aspectos, tá? Mecanismo de ação, segurança e eficácia. A segurança vai dizer para a gente para quem é que eu posso passar e para quem eu não posso passar essa medicação, tá? Então, acho que isso é muito importante. E é tão importante, inclusive, para a gente dizer para o paciente por que ele pode ou não usar certo medicamento. Porque no nosso dia a dia, muitas vezes chega um paciente no consultório, fala, olha, eu queria usar Venvance. Aí você faz anamnese, exame físico, fala assim, mas você não pode usar, por esse motivo A, B e C. Então, não, você pode usar, vamos usar realmente, vai ter uma boa eficácia para você, para o seu quadro, é interessante, né? Então, isso aí é fundamental. Fica essa dica, anotem aí, mecanismo de ação, segurança, eficácia, né? A segurança já vai ter ali, dentro delas, contraindicações de uso. Sim, é muito importante, porque senão a gente quer que o seu consultório seja próspero, né? E que você exerça muitos e muitos anos a medicina. Então, é muito, muito importante isso. Dos transtornos alimentares ainda, uma coisa que eu acho muito interessante, às vezes a gente pensa só na compulsão alimentar, né? Aquela questão de comer uma grande quantidade em um curto período de tempo, e a gente esquece que tem outros transtornos alimentares, né? Às vezes tem o paciente com obesidade, ele pode ter uma bulimia, e que às vezes faz espelho com a anorexia. Isso é muito importante. Então, às vezes, a história passada do peso. Você já foi muito magro? Eu já fui muito magro, já pesei, já tive IMC de 17, IMC de 15, agora eu tô com IMC de 30. Isso já levanta uma atenção, né? Já cria aí uma atenção para o médico que está tratando a obesidade. Uma outra coisa também, dentro ainda dessa questão do distúrbio alimentar, às vezes é o comer noturno. Não sei se vocês já atenderam algum paciente que falou para vocês assim que acorda à noite para comer. Tem dois tipos, né, de comer noturno. Tem o paciente que ele acorda à noite e come consciente, ou seja, ele lembra que comeu, e tem aquele paciente que acorda à noite e não lembra que comeu.
Isso também nós vamos falar lá no curso. É muito interessante. E às vezes também tem a questão, né, que o Léo levantou. Ah, você não pode usar o Venvance. Para você é contraindicado. Mas será que só existe o Venvance para tratar esses pacientes? Será que a gente não consegue aí ajudar, né, tratar medicamentosamente esses pacientes com outros medicamentos? Claro que é um conjunto. A gente está falando aqui de medicamento porque é o principal foco do curso. Mas é um conjunto. Nós temos o medicamento, a terapia, né, a nutricionista, a nutrição, tudo acoplado. Mas aqui o foco acaba sendo o medicamento, por isso que a gente está falando mais. Mas será que é só o Venvance? Será que a gente não consegue tratar com outras coisas, né? Então é interessante também. Qual é a efetividade? O que a gente consegue? O que eu poderia dar para esse paciente? É apaixonante, eu acho, assim, tratar a obesidade. O Léo falou que está há 10 anos nisso já, né? Tratar a obesidade, eu acho que é apaixonante. Espero que vocês saiam apaixonados do curso igual nós somos. É muito, muito legal. E você percebe que você está realmente ajudando aquela pessoa, né? Ela está melhorando e o paciente ele vai se empolgando com o tratamento e vai cada vez chegando mais perto lá daquela última meta que você estabeleceu com ele. Então, eu acho muito legal, né, Léo? Sim, é o que a gente vê geralmente, né? Aí falando geralmente as pessoas gostam bastante do curso. Acho que o principal é porque se sentem seguras, né? Elas, de uma forma geral, os alunos saem do curso dizendo, e eu sempre tenho dificuldade de perguntar após as aulas: ei, pessoal, dá para prescrever essa medicação? Se sente seguro para utilizá-la? Sim. Se não, qual que é a insegurança? Então, vamos tirar agora a dúvida, né? Então, acho que isso é o principal. E falando em segurança, uma coisa que sempre, também nos ambulatórios a gente vê, tanto de graduação quanto de pós-graduação, uma coisa que gera muita dúvida é sobre as associações, a segurança das associações, né? Então, será que eu posso associar sibutramina com Venvance ou não? Posso associar sibutramina com liraglutida ou não? É segura a associação? Aí volta aquela questão da segurança. É segura ou não? E tem eficácia? Faz sentido eu associar ou não? Né? E aí eu sempre, inclusive, faço o paralelo com o tratamento da hipertensão. Né? Faz sentido eu associar captopril com enalapril ou não? Né? Eu posso associar medicações que têm efeitos opostos ou não? Né? Então, tem mecanismos de ação, na verdade, né, diferentes ou não? Né? Então, isso também eu vejo que é um ponto de muita insegurança quando o aluno chega no curso e, ao longo do curso, como ele conhece mecanismo de ação, eficácia e segurança de cada droga, no final, com a aula de associações, ele fecha ali o nó que faltava para a segurança também, né, do tratamento. E aí eu sinto que o pessoal fica bem feliz quando aprende a associar. Sim. E também é legal essa questão da segurança, porque você vai saber, claro, né? Você vai se empoderar disso e você vai empoderar o seu paciente. Então, aí ele vai se sentir mais seguro ainda. Por quê? Porque, por exemplo, assim, o efeito colateral do Orlistat, a gente sabe que é diarreia. Então, se você explica para o seu paciente na primeira consulta isso, se o senhor comer muito comida oleosa, né, pastel, alguma coisa assim, o senhor pode ter diarreia e ter até uma urgência fecal. Ele se sente seguro. Tô dando um exemplo aqui de Orlistat, mas qualquer medicamento, né? Por exemplo, a gente sabe que o análogo de GLP-1, semaglutida, liraglutida, o efeito colateral principal são as náuseas. Então, como que eu posso fazer para diminuir esse efeito colateral no meu paciente? Como eu vou falar para ele isso? Claro, você tem que falar. E que tem até uma curva que é linda no estudo, que ele tem muita náusea nos primeiros 3 meses e depois vai caindo, vai diminuindo a náusea.
E uma outra coisa que o paciente te pergunta muito é o seguinte: doutor, eu não tenho mais náusea, então quer dizer que o remédio, eu tenho bem menos náusea, né? Então quer dizer que o remédio parou de funcionar? Não também. Então tudo isso o empoderamento da informação, eu acho fantástico, porque você vai transmitir segurança e o seu paciente também vai saber tudo o que está acontecendo. Isso é muito legal. Muito, muito bom. Eu acho que faz toda a diferença no atendimento. A gente costuma falar, né, até o que o paciente vai ler no Google. Vai falar assim, olha, né, você vai usar essa medicação? O paciente, gente, ele vai para o Google. Ele vai ver. Ou o amigo já falou, fala, você vai ler isso, isso, isso. Isso não se aplica a você. Ou então isso é um fato, ou isso não é um fato, isso não é verdade, isso é uma falácia sobre a medicação, né? Não, você pode usar. Se fosse alguém que tenha tido um infarto lá atrás, não pode usar a medicação, mas você pode e não vai ter problema nenhum, né? Então é o que a Lívia falou, você está dando segurança para o paciente, né? Então é isso, ó, até o que ele vai ler no Google, a gente já fala, a gente já se antecipa, porque isso traz ele mais para o tratamento. Aí já vai mexer com uma coisa fundamental, que é a adesão do paciente ao tratamento. Se ele se sente seguro, se você antecipa o que vai acontecer ao longo do tempo, ele vai aderir mais, ele sabe que se sair do eixo, muitas vezes era até esperado, como por exemplo a sibutramina, a gente sabe que tem o melhor tempo de emagrecimento, né, e depois tende a fazer um platô, e aí isso já é esperado com a medicação em certo momento, então ali a gente vai associar um remédio, então você vai antecipando para o paciente o que vai acontecer, isso traz mais ele para ficar com você no tratamento. A sibutramina eu acho que talvez seja a rainha das perguntas, né? Quando você prescreve a sibutramina para o paciente, ele te pergunta muito porque é uma medicação que já é antiga, então já tem toda uma história. Ah, mas a minha amiga falou que teve dor de cabeça quando tomou sibutramina. Será que eu vou ter boca seca, taquicardia, né? Então você falando para o paciente, olha, boca seca é muito comum. Provavelmente você vai ter sim boca seca. E como que a gente pode contornar isso? Aumentando a ingestão hídrica. Então, a pessoa já sai orientada. Ah, tem médico que fala, eu não vou prescrever sibutramina. Mas a gente vai ver no curso que a sibutramina, ela é um medicamento, sim, eficaz e bom para tratar obesidade. Que, claro, né, a gente vai prescrever para todo mundo? Não, também não. Mas a gente consegue um ótimo tratamento para alguns pacientes selecionados com sibutramina, tá? Então, vale a pena a gente aprender também a prescrição da sibutramina. Importantíssimo. Orlistat, a gente vai falar, Orlistat, Venvance, as liraglutidas, né? Liraglutida. Que mais? Bupropiona com naltrexona. Que é muito importante, né, Léo? Sim, sim. A gente ainda não tem no Brasil, mas com a expectativa sempre de que vai chegar. Eu sempre gosto de falar de fentermina com topiramato também, né? É bom conhecer. E às vezes nosso paciente viaja também para fora, e ele já ouviu falar da medicação, ele pergunta. Então, e é uma medicação que tem um potencial grande também de perda de peso. Então, a gente gosta de falar bastante, né? As associações, como eu falei, os off-labels, né? O que dá ou não para utilizar, né? Topiramato, a Débora falou. Sim, a gente fala de topiramato e suas combinações. O que você pode combinar com topiramato? Perfeito, isso aí, muito bom. Os inibidores de recaptação, né, de serotonina, também que a gente classicamente off-label, e às vezes, né, para quem atua principalmente aí no SUS, às vezes é a única opção que a gente tem para utilizar com o paciente. Então, o que eu espero dessa medicação em relação ao peso? Qual é a minha expectativa? Até quando que ela vai ter benefício ou não, né, para o emagrecimento? Então, é importante a gente falar, né, também. E tem uma aula bem legal, que é do tratamento do paciente obeso e diabético. São duas doenças que se confundem muito, né? Elas estão muito juntas em vários pacientes.
Então, principalmente para o diabético, né, de alto risco cardiovascular, o que é legal ou não a gente utilizar também. Então, também acho bem interessante. Então, são basicamente essas aí, né, as medicações que a gente fala. Que hoje já é muito, né? Porque até pegar 10 anos É atrás, a tudo. gente não tinha quase nada para tratar. É. O Fabrício está perguntando se vai ser presencial ou online. Ele tem o formato presencial e online, tá, Fabrício? Então, ele é presencial, o curso é presencial e online. A gente vai, se você falar assim, Lívia, vocês vão falar das medicações, mas será que eu vou conseguir aplicar a minha prática clínica, né? Vai. A gente vai trazer sempre casos clínicos, tá? Para discutir com vocês. Então, a gente vai dar, eu e o Léo, a gente dá 1 milhão de exemplos. A gente conta sobre nossa experiência também, como a gente faz. Então, são muitos exemplos, muitos. Tudo que eu posso associar, tudo que eu não posso associar. Então, pode ficar tranquilo. Se você tem dúvida assim, será que eu vou conseguir utilizar? Vai conseguir utilizar na sua prática clínica tranquilo. Para quem tem a opção de fazer a bioimpedância, também, a gente vai falar um pouquinho sobre composição corporal, tá? A gente vai falar sobre composição corporal por bioimpedância. E se você falar assim, eu não tenho bioimpedância, mas eu consigo solicitar a composição corporal por densitometria, a gente vai falar também. Então, a gente vai falar tanto da bioimpedância quanto da densitometria para que você consiga aí, usar também na sua rotina, né, nos seus atendimentos, essas duas avaliações, formas de avaliação da composição corporal, que são bem interessantes. Pedagogicamente, para o paciente ver, ele nota, doutora, hoje eu perdi, esse mês eu perdi tão pouco, mas olha, senhor, o senhor perdeu só gordura, olha, avaliando aqui sua composição corporal, perdeu muita gordura. Então, é muito interessante, às vezes é um estímulo para o seu paciente também. Então, a gente vai falar sobre isso. E aí eu vou interromper um pouquinho a Lívia, porque assim, importantíssimo, né, que quem faz o tratamento do peso avalie essa composição corporal, porque não é interessante que meu paciente obeso perdeu 10 quilos e que 5 tenha sido de massa muscular, né? E aí, o que eu tenho que fazer? Né? Então, a gente trabalha hoje o conceito de que o obeso, ele várias vezes se submeteu a vários tratamentos medicamentosos ou não, né, dietéticos, ele já tem uma massa muscular um pouquinho judiada por déficits calóricos recorrentes, né? E aí a gente tem, além disso, a musculatura do obeso, ela tem muita ação de citocinas inflamatórias sobre ela, né? Então, a gente diz que não é uma musculatura saudável. Então, um termo que vocês vão ouvir a gente falar ao longo do curso é de obesidade sarcopênica, que é uma preocupação. E a gente avalia isso através da composição corporal, que a Lívia tem uma aula maravilhosa sobre isso, eu sempre aprendo toda vez que assisto essa aula dela. E também as medicações, que já evidenciaram que tem um efeito melhor ou pior sobre a musculatura, no sentido de manutenção dela ao longo do emagrecimento, né? Então, isso é importantíssimo. A expectativa de vida da população está aumentando, então tem a sarcopenia do idoso e a sarcopenia do obeso. Então, vamos pensar no paciente que é obeso e idoso, né? Então, eu quero deixar esse paciente funcional, com 70 anos, 80 anos de vida. Então, isso é bem importante, essa aula que a Lívia dá aí sobre essa avaliação. Esse curso começou, na verdade, foi o Léo que pensou todo o curso. Já faz quantos anos que a gente dá esse curso juntos? Acho que foi uns 4 anos, pelo menos. 2017, eu acho que a gente começou. Só de pandemia foram 2, né? Então, já tem aí uns 4 ou 5 anos, isso. Foi antes da pandemia que a gente começou, então já tem, sim, a gente foi amadurecendo o curso, né? Todo um processo, mas é muito legal, até pra gente, a gente adora estar lá e conversar e escutar o caso de vocês também. Se vocês quiserem levar o caso para discutir, a gente também está à disposição para discussão, tá?
Então, a gente quer mesmo que vocês aprendam, que vocês saiam felizes e que vocês consigam prescrever todos os medicamentos com segurança. Ah, eu não vou prescrever sibutramina porque eu não quero, tenho medo, enfim. Não. Você vai prescrever tranquilo, você vai explicar para o seu paciente tranquilo. Então, vai definir com ele metas. Ah, se o senhor está tendo efeito colateral, claro, vamos tirar esse remédio. Não é para ter efeito colateral. Tem gente que acha que tem paciente que acha que se ele não estiver passando mal, o remédio então não está fazendo efeito, ou não, então isso não está sendo efetivo. E muito pelo contrário, tudo que a gente quer é que esse indivíduo não passe mal, né? Nesse último congresso também, eu achei muito interessante, porque quando a gente trata pacientes com obesidade, a gente tem essa visão, mas ela é um pouco, eu acho que, tipo, nossa, do dia a dia, prática, mas não tão teórica. E no congresso eles falaram muito assim, eles apresentaram um estudo da semaglutida, e aí a semaglutida perdendo peso, e aí eles apresentaram uma parte que ninguém apresenta, né? Aquela que você tira a medicação. Sabe que você tira a medicação do nada? Eles voltaram em meses, assim, quase ao peso anterior. Então, veja, quanto tempo eu tenho que ficar com o remédio? Quanto tempo que eu prescrevo esse remédio para o meu paciente, né? Então, é uma dúvida mundial, não é só nossa, não é só sua, tá? É uma dúvida de todo mundo. Mas fato é que tirar precoce, o reganho de peso acontece muitas e muitas vezes. E é isso que o Léo falou. Toda vez que eu reganho peso, eu não reganho aquela massa magra. Eu perdi um pouco, eu não reganho aquela massa magra. Eu reganho quase sempre muito mais gordura. 60%, mas quase 70% do que eu reganho é gordura. Falando ainda de reganho de peso, né, que a gente avalia muito essa questão da composição corporal, o paciente, ele fala para você assim, ah, doutor, eu tô com medo de usar remédio. Ele tá sendo sincero, né? Eu tô com medo de usar remédio porque se parar, volta tudo. Se eu parar o remédio, volto tudo. Aí a gente tem que explicar para ele. Sim, se você parar o remédio, se você parar a alimentação que você está fazendo, se você parar de fazer exercício, vai voltar tudo. Qualquer estratégia, você pode ter reganho de peso. Vai de como está a sua rotina. Então, é importante a gente saber e a gente ir avaliando. Ah, o meu paciente, ele saiu dos 100 quilos, chegou nos 70, mas aí agora ele está voltando, ele está fazendo aquela barriguinha, aquela curvinha. É aqui que eu tenho que agir. O paciente ele vai falar para você assim, ah, doutor, eu vou melhorar, é que esse mês foi festa junina, né? Foi festa junina, mas eu vou melhorar, eu vou pegar firme. A gente tem que entender que não depende só dele. A gente está lá para agir. A gente está lá para agir nesse momento. Então, é muito interessante você conhecer toda a fisiopatologia aí da obesidade para você conseguir intervir na hora certa, né? Como seu amigo entrar na live, né? Dizendo que você é o melhor médico, né? Rodrigo Guimarães aqui, né? Mas amigo é pra isso, amo. Ó, coisas interessantes em cima do que você falou, Lívia, assim, que eu queria chamar a atenção, né? E aí me remonta um pouquinho por que a gente começou a montar esse curso. Os números de obesidade são aí assustadores e o número de faculdades que tem um curso estruturado de obesidade no Brasil hoje é quase zero, tá? E isso a gente extrapola para o mundo. Então, a obesidade não é ensinada nas escolas médicas, tá? E aí, quando esse paciente chega ao ambulatório dos especialistas, de uma forma geral, os médicos não conseguem fazer esse tratamento, né? Então, acho que esse é um aspecto interessante da gente levar em consideração. E também aqui uma curiosidade é que a Lívia foi para o Congresso norte-americano, então está trazendo bastante coisa, já me falou bastante coisa que ela viu lá no Congresso. E esse nosso curso que a gente vai fazer seria uma semana antes do Congresso brasileiro. E a gente, com o compromisso de estar sempre atualizado, a gente adiou a data do curso para que a gente assista o Congresso Brasileiro, que tem tanto professores que são nacionais quanto internacionais, com experiência em obesidade, para que a gente possa realmente
dar o curso com toda a informação, a última informação possível que a gente tenha visto, que a gente tenha aprendido, que a gente tenha adicionado ao que a gente já vem lendo aí nos últimos anos. Então, acho que esse é o compromisso que a Lívia tem, é por isso que a gente gosta de trabalhar um com o outro, né? Dizer, não, olha, vamos adiar, porque a gente quer assistir o congresso para trazer o que tiver de mais quente aí para o pessoal, uma semana depois, acho que 2 semanas depois do congresso. Isso aí, nós estamos ansiosos para o curso, né? E a gente vai ser maravilhoso. Com certeza um final de semana de muita troca, de muito conhecimento. E tem a questão também, sabe? Daria para ficar aqui a noite inteira, né? Mas eu prometo que eu só vou falar mais isso. Mas tem a questão também daquela coisa assim, eu tô tratando com, sei lá, com melatonina, vamos supor, né? Qualquer coisa. Será que isso é efetivo? Eu queria que vocês fizessem o exercício de pensar que você é o paciente. Você é o paciente, você está se abrindo, você está se expondo para aquele médico e você gostaria de um tratamento efetivo, porque senão é mais uma frustração para você colecionar, entendeu? Por isso que no curso a gente vai falar dos tratamentos baseados em ciência. Então, a gente tem esse compromisso também, que o Léo está falando, né, de atualizados, a gente vai tentar ao máximo trazer tudo de atualização, mas também com eficácia, porque o seu paciente merece eficácia, entendeu? Mas eu ouvi dizer que isso aqui, que a casca da laranja verde emagrece. Emagreceu quem, né? Qual é o estudo que me mostra isso? Puseram até lá um desses negócios assim, num grupo que eu participo, aí eu falei assim, nossa, um estudo randomizado, duplo cego, placebo controlado, porque é muito importante isso. É muito importante, acho que o seu paciente merece o melhor tratamento, merece. Isso aí. Aí, nesse minutinho final aqui, né, só que acho que a doutora Anne perguntou, né, a gente dá esse curso desde 2017, tá? Pelo menos um por semestre. A gente vem aí cada vez sempre repaginando o curso, trazendo novas informações, mas a gente uma vez por semestre dá esse curso. Por isso que a gente já sabe muito, quando um não está na sala, a gente já sabe o que o outro está falando, a gente já sabe o que o outro está trazendo de novidade, porque a gente faz muito esse bate-bola juntos aí. A gente dá aula juntos há algum tempo. A gente se conheceu dando aula. Isso aí. Né? Gente, acho que é isso. Acho que falamos bastante. Obrigada por ficarem aqui com a gente. Desculpa os ruídos aí do som, né? Mas foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que a gente se encontre em setembro, no final de setembro. Só tem amigo nosso. Só tem amigo, tô vendo, por isso que eu tô rindo aqui, né? Nessa vida eu tô tentando ouvir, mas só tem amigo nosso. O professor Rafael, a Aline, né? A Débora também, todo mundo aí. Então, a gente se encontra no final de setembro, dia 24 e 25 de setembro, e vai ser um prazer estar lá com vocês. Espero que a gente consiga se encontrar, doutora Nelma, né, que ela tá louca para fazer. Vai dar certo, Nelma, você vai fazer, vai dar certo. Então, um beijo a todos. Léo, se despeça. É sempre bom bater esse papo com você aqui, sempre bom interagir aqui também com os amigos e com aqueles que a gente está conhecendo agora também. Obrigado pelo convite e a gente se encontra no curso aí para aprender um pouco mais sobre tratamento da obesidade. Isso aí. Um beijo, gente. Boa noite.